teve fome naquela terra. O que Isaac pensou? Meu pai foi para o Egito, então eu vou para o Egito também. Não, porque Deus traça caminhos diferentes para cada pessoa. Se Abraão foi para o Egito, Deus não permitiu que Isaac fosse para o Egito. Então Deus guia os nossos passos. Só basta a gente estar atento à voz de Deus. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Amém. Só para reafirmar o título da lição: Isaac, herdeiro da promessa. Toda a lição está baseada em Gênesis 26. Usa alguns textos apartados, mas toda a lição está baseada em Gênesis 26, do capítulo 1 em diante. Nós temos aqui já por título Gênesis 26, 12: semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. Que terra era essa? Vamos ver a terra nos próximos episódios. Amém, mano? Tudo bem? Introdução aqui nós temos: Isaac foi uma das promessas feitas a Abraão. A promessa que Abraão tinha recebido não era só que seria pai de Isaac, mas seria de nações. Não seria só ele abençoado, mas todos ali seriam abençoados por causa dele. Então uma das promessas foi Isaac. Mas o que eu acho interessante aqui da história de Isaac é o que eu sempre gosto de dizer e costumo dizer, que Abraão não criou apenas um herdeiro. Ele não criou alguém para assumir os bens dele, para assumir as riquezas ou continuar sendo abençoado por Deus como Isaac seria. Mas ele criou um sucessor, alguém que sucedesse ele naquilo que ele fosse fazer. O que eu entendo com isso? Tudo que nós fizermos, ou tudo que nós fazemos, um dia vai se encerrar. E nós temos que ter na nossa mente o que nós estamos preparando e quem nós estamos preparando para continuar aquilo que nós um dia encerraremos. Que nem olhe para mim. Lembro do meu pai. Meu pai começou algo. Deus encerrou o momento dele ali. Alguém precisava continuar aquilo. Eu não fui apenas um herdeiro. Apesar que meu pai não deixou grandes coisas. Deixou um violão que eu estava tocando ontem lá e... Mas ele deixou o quê? Um legado. Então ser sucessor foi o que Isaac foi. Ele foi sucessor de Abraão. Ele continuou aquilo que Abraão tinha que continuar, que eram as obras de Deus. Ele casou-se com Rebeca. Já havia sido escolhido Rebeca, antes. Casou-se com Rebeca. Rebeca era estéril. Acho que a mesma dificuldade que Abraão enfrentou ali com Sara, com Sarai. Depois Sara. E Isaac também enfrentou com Rebeca, pelo fato de ser estéril. E as promessas que nós recebemos e que Isaac recebeu não isentou de passar por dificuldades. Ele teve que passar pelas dificuldades. Todo ser humano, não adianta a gente achar que a gente vai ser isento de dificuldades. Se as pessoas apresentar para nós um evangelho, vem aqui que você vai ser só bênção, só vitória, igual aquelas músicas que eles costumam cantar, agora é só vitória, agora é só vitória. Não. Tem uma música bem antiga, um corinho bem antigo que fala: pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Então, porque a vida não vai ser fácil, a gente vai enfrentar dificuldades. Então a gente tem que ter isso em mente, que ainda que nós tenhamos aquele sonho que a gente realizou, a vontade de comprar uma casa, aquela vontade de comprar um bem que a gente tanto almejou, ou até aquela profissão que a gente tanto almejou, a gente vai passar por dificuldades. Isso é inerente a todo ser humano. E eu falo que as dificuldades, além de moldar o nosso caráter, faz a gente cada dia mais se aproximar de Deus. Eu entendo que Deus usa até esses momentos para a gente poder se aproximar dele, porque se for a nossa vontade, a gente quer só praia, água de coco fresca, comida vindo na mesa, a gente só quer isso. E quem é que não quer? Não adianta a gente falar: eu não quero, eu quero passar por dificuldade. Eu não quero não. Quero não. Mas isso faz parte
Isso faz parte, nós precisamos passar por esses momentos para quê? Para alicerçar a nossa fé. E foi o que Isaac passou naquele momento. Passou umas dificuldades na vida. E da mesma forma que Abraão enfrentou todos aqueles problemas com fome, teve que ir para a terra do Egito, Isaac também enfrentou dificuldades na terra que ele estava. Então nessa terra que ele estava, se não me falha a memória, a terra de Canaã também, teve fome naquela terra. O que Isaac pensou? Meu pai foi para o Egito, então eu vou para o Egito também. Não, porque Deus traça caminhos diferentes para cada pessoa. Se Abraão foi para o Egito, Deus não permitiu que Isaac fosse para o Egito. Então Deus guia os nossos passos. Só basta a gente estar atento à voz de Deus. Então nós temos essa introdução. No primeiro tópico da lição nós temos o que? A fome na terra. Aqui nós vamos descobrir qual era a terra. A fome na terra e para onde a terra que Isaac foi. Gênesis 12... Gênesis capítulo 12, verso 10. E havia fome naquela terra e desceu... Aqui é Abraão, né? Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para pregnar ali, porquanto a fome era grande. Aqui foi quando Abraão passou por fome na terra em que ele estava, que era a terra de Canaã. E Isaac foi para onde? Gênesis capítulo 26, verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, ou seja, terra de Canaã. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Para onde Isaac foi? Para a Filístia. Gerar na Filístia. Então a gente descobre aquilo, a pergunta que eu fiz no começo, né? Para qual terra que Isaac foi? Para a Filístia, terra dos filisteus, em Gerar. Então essa foi a terra que Isaac foi, diferente do seu pai. Abraão foi para o Egito e Isaac, Deus não permitiu que Isaac descesse para o Egito. E onde a gente encontra isso? Gênesis capítulo 26, do 2 e o 3. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças à terra do Egito. Quem foi que falou para Isaac não ir? O próprio Deus. Não desça para a terra do Egito. Habita na terra em que eu te disser. Isso não faz a gente lembrar de alguma coisa? Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. A mesma forma Deus falou com Isaac. Quando apareceu para Isaac e falou: não desça a terra do Egito, habita na terra que eu vou te dizer ainda. Isso é o quê? Fé. É confiar em Deus mesmo não sabendo para onde você vai, mas sabendo quem é que te guia. Às vezes a gente fica preocupado assim: eu não sei para onde eu estou indo. Mas a gente tem que colocar na nossa mente quem é que está nos guiando. Se Deus estiver nos guiando, pode ficar tranquilo. Onde você for passar, Ele vai estar com você. Igual o salmista fala: se eu passar pelas águas... Salmista não. Isaías 43, 2. Se passar pelas águas, Ele estará contigo. Pelo fogo, pelos rios não te submergirão. E pelo fogo chama nenhum arderá em ti. Porque Ele estará conosco. E assim como Deus esteve também com Isaac, apareceu a ele. E Deus falou para Isaac ali no verso 3 do capítulo 26, peregrina nessa terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei a estas terras e confirmarei o juramento que tenho a Abraão, teu pai. Qual a observação que Deus deixou aqui? Eu confirmarei a promessa que tenho com Abraão, seu pai. Ou seja, nós somos descendentes das promessas que as pessoas, nossos pais, receberam de Deus. Nós somos aqueles que podemos dar continuidade àquilo que as pessoas antepassados tiveram oportunidade de fazer. Nós não somos alguém que chegamos aqui nessa geração, eu falo por mim que sou mais novo, né? Eu não sou alguém que cheguei nessa geração boiando do nada. Eu tenho um legado, eu tenho algo para poder fazer. Uma promessa que Deus fez aos meus pais, hoje eu tenho que continuar. Porque a promessa se estende àqueles que continuam na presença. Então, se nós estamos aqui, nós temos uma promessa, nós temos um legado. E eu falo não só legado de pai para filho, que às vezes nós olhamos as pessoas e temos tanto carinho por elas, e vemos aquele trabalho maravilhoso que elas fazem. Às vezes as pessoas precisam encerrar o trabalho. E quem é que vai continuar? Os discípulos, aqueles que aprendem, aqueles que são ensinados, aqueles que estão sempre ouvindo.
E eu observo aqui, os pastores que passaram aqui, que deixaram legado. Hoje nós temos o pastor Raimundo, também tem o seu legado. Quando ele sair daqui, as coisas que foram ensinadas a nós, isso vai ser o quê? Um legado para a gente poder continuar. Porque nada pode parar, né? Nada pode parar. A obra de Deus vai ter que continuar. Ou continua comigo, ou sem mim. Mas a obra de Deus não para. Por quê? A obra de Deus não depende do ser humano para poder continuar. Não depende. Tem até um texto que se não me falha, eu não lembro onde está escrito, mas eu lembro do texto, mas não lembro onde está escrito. Que acho que é Jesus que fala, né? Se vocês vão clamar, as pedras clamarão. Se alguém lembrar o texto, pode depois abrir aí e ler, só para a gente ter certeza de quem falou. Então, se a gente não falar, Deus pode suscitar. É igual uma discussão que teve Jesus e os discípulos. Ele falou, nós temos para o pai Abraão. Jesus falou para ele, se eu posso suscitar a descendência de Abraão até de uma rocha, da pedra. Até da pedra eu posso sustentar a descendência de Abraão. E vocês estão achando que o mundo gira em torno de vocês? Então nós temos o nosso papel fundamental, que é o quê? Estar na presença do Senhor, independente de onde ou para onde nós iremos, entender que Deus estará conosco. Isaac foi para onde? Para a terra dos filisteus. E nós sabemos que a história com os filisteus um pouquinho para frente não vai ser muito legal. A terra dos filisteus, ele foi para lá. Mas quem estava com ele? Deus. Deus o abençoou na terra dos filisteus. Na terra que não era a terra prometida. E aqui eu tiro mais uma lição para a gente. A bênção não está na terra ou nas coisas. A bênção está sobre nós. Aonde a gente for, a bênção de Deus estará conosco. Se nós sermos obedientes e continuarmos guardando tudo que Deus nos ensinou, a bênção de Deus nos acompanhará. Então não é o lugar. A gente pode ficar aqui, a gente pode morar lá no Alphaville, a gente pode morar no Morumbi, a gente pode morar aqui na região da periferia. Se tivermos a presença de Deus, tivermos a bênção de Deus, sermos obedientes, a bênção de Deus estará conosco aonde nós estivermos. Porque a bênção está atrelada a pessoas e não a coisa. Muitas pessoas ligam a bênção de Deus por bens. Eu tenho uma casa, é uma bênção de Deus? Mas não é literalmente a bênção, aquela bênção que está dentro de você e onde você vai, você é abençoado. Não é isso. Então, muitas pessoas atrelam isso. Se você vier para Jesus, você vai receber um carro. E atrelam isso como se fosse uma bênção. Por que não é uma bênção 100% como a bênçãos espirituais? Porque os bens materiais, quem é que vai ter um carro pro resto da vida? Daqui a pouco o carro vai se desfazer sozinho, vai começar a quebrar, dar problema, você vai querer se desfazer dele. Alguém se desfaz de bênção? Não, ninguém se desfaz de uma bênção. A bênção eu recebi, eu vou guardar, não vou? É um tesouro, eu vou guardar. Aí a casa, daqui a pouco vai precisar, o espaço vai ficar pequeno, vai vir mais filhos, daqui a pouco a casa está cheia. Não, a casa está pequena, não cabe mais não, vou vender ela, eu vou... Desfiz a minha bênção. É igual um adesivo que eu vi uma vez, um rapaz com Fiat Uno, né? E colocou um adesivo lá atrás no vidro traseiro. Foi Deus que me deu. Aí embaixo estava vendes. Aí apareceu uma imagem assim, que eles fazem os memes, né? Aí deu como se Deus estivesse falando, não te dou mais nada. Porque as bênçãos de Deus é que está dentro de nós. Que a maior riqueza para nós, eu sempre costumo dizer que são as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, alguém rouba de você? O inimigo pode tentar, mas ele não vai conseguir. Ele pode usar todos os artifícios, ele não vai conseguir. E mesmo ele tentando, me faz até recordar quando os filhos de Deus, né, foram se apresentar diante do Pai, e de repente veio quem junto? Um intruso. Satanás veio junto. Vixe, se Deus olha para Satanás e fala, vixe, o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus falou para Satanás, vixe, meu servo Jó, ele tem casa, ele tem carro, ele tem fazenda, ele tem dinheiro? Não.
Deus falou para Satanás: vixe, o meu servo Jó, ele é fiel, temente a Deus e se desvia do mal. O que é isso aí? Bênçãos espirituais. Deus não apresentou para o inimigo as bênçãos materiais de Jó. Ele apresentou as bênçãos espirituais. Só que o inimigo, o que ele vai fazer? Ele vai achar que as bênçãos espirituais ou as bênçãos de Jó estão atreladas às bênçãos materiais. Falar: Senhor, ele só é fiel porque ele tem bênçãos materiais. Então vai lá, toca nos bens dele. Ele só é fiel porque ele tem saúde. Vai lá, toca na saúde dele. Isso alterou a fidelidade de Jó? Não. Porque as bênçãos estavam... Ele sabia que mesmo não vendo, como ele fala, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Mesmo não tendo essa percepção que Jó teve, ele foi fiel a Deus, obediente à sua palavra, e Deus o restituiu tudo quanto tinha em dobro. Deus o restituiu os bens, tudo quanto tinha em dobro. Então, para você ter ideia, as bênçãos espirituais é que mais importa para nós. E como a gente consegue as bênçãos espirituais? Com oração, com jejum, fazendo a nossa adoração a Deus, fugindo da aparência do mal, resistindo ao inimigo. Nós mantemos as nossas bênçãos espirituais. E que bênção seria essa? A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Isso são as bênçãos espirituais, os frutos do Espírito em nossa vida. Você acha que alguém pode nos dar isso a não ser o nosso Pai por intermédio do Espírito? Ninguém pode dar. A pessoa pode te dar um consolo, é diferente. Você está triste, a pessoa te dá um abraço, é um consolo. Mas bênçãos espirituais, só o nosso Deus pode dar. Então, depois de tudo isso que Isaac passou, onde ele estava na terra dos filisteus, e no subtópico 2 do tópico 1, Deus confirma todas as promessas que tinha feito a Abraão, confirma também a Isaac. E aqui nós temos uma questão que tem que ser observada entre as promessas de Deus e o coração humano. Como eu falei anteriormente, muitas pessoas atrelam as bênçãos de Deus a um bem material. E falam: não, eu estou preparando a minha vida porque daqui a pouco Deus vai me dar uma coisa grande, um carro grande, vai me dar uma casa de luxo, então tem que preparar o meu coração. Mas o coração do homem, ele é enganoso. O nosso coração nos engana a todo momento. Nós temos que estar sempre atentos ao que é a voz de Deus. Jeremias 17:9 fala disso: enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, se nós seguimos o nosso coração, como as pessoas falam: siga o seu coração. Vai não cai nessa não. Não siga o seu coração. Siga primeiramente a Deus e o seu entendimento, o seu raciocínio. Não vá pelo coração não, que as emoções, não vai não. Você vai se enganar, você vai se perder e achar que tudo ali que você está conseguindo é... E tem até uma pregação do pastor Eliseu que, de muito tempo atrás, né, quando ele tinha começado seu ministério, fala: nem sempre tudo que está dando certo é porque Deus está no negócio. A gente acha, tudo está dando certo, então Deus está no negócio. Nem sempre. Nem sempre por quê? Porque Deus às vezes não quer aquilo, mas você que está insistindo tanto, Ele deixa você ir. Às vezes a gente não para um momento para poder ouvir a voz de Deus como Isaac ouviu. Isaac ouviu a voz de Deus. Se ele não tivesse ouvido, ele ia para o Egito. Ele ouviu a voz de Deus. E Deus fez com que ele fosse lá para a Filístia, para a terra dos filisteus, para Gerar. Para quê? Para que continuasse Deus abençoando a vida dele, as promessas sendo confirmadas. Então importa para a gente em todo momento é ouvir a voz de Deus, por intermédio da sua palavra. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus audível, tem pessoas que têm aqueles dons espirituais, mas a gente, ouvindo a palavra de Deus, é a voz de Deus falando aos nossos corações. Por isso que é importante o estudo da palavra, o ensino, a dedicação da palavra, a gente sentar para poder ouvir. A gente sabe a importância de falar, que eu gosto de falar, mas eu gosto também de sentar para ouvir.
Porque a gente não sabe tudo, a gente não entende tudo, a gente não conhece tudo, e a voz de Deus está sempre eu não falo diversificando, porque a voz de Deus não diversifica, ela é a mesma. Mas a gente sempre vai ouvir algo diferente de Deus dentro da palavra por outras pessoas. Então a gente tem que ter essa aptidão, não só para levantar, para ensinar, mas também para sentar, para poder aprender. Nós somos alunos. Eu conheço pessoas mesmo que têm muito conhecimento, mas não quer ensinar. Isso é importante? É, de um lado é. Mas a pessoa gosta de sentar para poder ouvir. Isso é importante. Então isso cresce a nossa fé. Então nós temos que ter cuidados, um cuidado muito grande com falsas profecias. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Falsas profecias, o que são? São falsas falas em nome de Deus que não pertencem a Deus. Então, se nós temos uma profecia, você precisa abandonar a sua família porque Deus vai te dar uma família nova. Isso é profecia de Deus? Deus vai destruir uma carne que Ele juntou, que Ele uniu? Quando Deus falou que o que uniu o homem, o que uniu Deus, não separe. Ou seja, não é não separe, é não separe o homem. Não faça isso. Alguém chegar para você, você tem que abandonar tudo isso que você está fazendo na presença de Deus, porque Deus vai te dar um novo caminho. Tem que ter muito cuidado. O que mais importa para a gente, quando recebemos ou alguém fala conosco algo, dizendo ser de Deus, é aguardar que aquilo se cumpra. É aguardar o cumprimento. Não tome decisões precipitadas sem antes confirmar tudo aquilo que você escuta. A pessoa pode chegar para você e falar: Analice, Deus, eu vou só conjecturar aqui, pelo amor de Deus. Deus falou para você que amanhã você pode ir lá para o Ceará, que Ele vai te usar na obra. Você vai? Olha só para você ter ideia, olha o risco. Olha o risco. Porque a gente tem que ter o quê? Um dom mais importante que toda igreja precisa ter: discernimento de espíritos. Por isso que às vezes muitas pessoas olham, eu mesmo sempre fui muito duro para alguém vai profetizar alguma coisa para mim. Eu sempre fui muito duro e rebelde. Eu falo para mim, porque o meu coração era fechado para essas coisas. Porque eu via muita gente falando muita coisa que não era verdade. Porque você vai fazer uma análise da escritura. Deus vai pedir para você pegar alguma coisa de alguém? Irmã, Deus falou para você que pode guardar esse dinheiro que está na sua conta, que é seu. Mas o dinheiro não é seu, caiu na sua conta por engano. Sabe o que se chama? Apropriação indébita. Você vai preso, vai responder criminalmente. É apropriação indébita. Tem a velho ditado do mundo, achado não é roubado. É roubado sim. Não roubado no sentido literal, mas é apropriado indevidamente. Então a gente tem que ter essa cautela para quê? Para não cair no engano de falsas profecias e sempre ficar, gente, é sempre importante para mim. A palavra, as escrituras. Só você ler a história de Jesus. Como é maravilhosa a história de Jesus. Lê as escrituras, medita. E meditar não é você ficar ali 24 horas, não, é você pegar um texto, ler aquele capítulo e vai remoendo ele o dia inteiro. Quem já experimentou isso? Você lê um texto, daqui a pouco você fica remoendo ele o dia inteiro. Mas parece que aquilo você está presenciando, vivendo aquilo, está remoendo aquele texto. E daqui a pouco Deus começa a mostrar para você coisas que você não via na leitura. E você fala: puxa vida, tantas vezes eu estava ali em casa. Eu gosto de ler a Bíblia, eu sento lá no sofá, começo a ler. Daqui a pouco eu pego a revistinha, ou começo a escrever no celular, que eu tenho 35 anos, mas parece que a memória também tá igual, o HD tá igual do pastor. O HD tá dando umas falhadas de vez em quando. Aí o que eu faço? Se vocês olharem no meu celular, tem um monte de anotação. Porque quando vem alguma coisa na minha mente, que aquilo arde no meu coração, o que eu faço? Eu vou lá e anoto. Porque senão eu esqueço. Eu acabo esquecendo. Então o nosso HD, eu sou novo ainda, mas o HD já está dando umas falhadas já. Então tenham cuidado, porque a palavra de Deus vem de onde? De Deus. A palavra de Deus vem única e exclusivamente de Deus.
Então não caia no engano. Tenha cuidado. Quando alguém falar alguma coisa para você, se você ficou com dúvida, ou com o pé em cima, um pé do lado, o pé do outro, ora a Deus. Fala, Senhor, confirma isso. Me confirma em sonho. Me confirma por alguém que eu conheça que, mais que alguém que eu não conheça, mas tem uma credibilidade ali, me confirma isso. Me confirma por intermédio da tua palavra. E Deus vai confirmar para você, para a gente não ser enganado. Então Abraão obedeceu. Isaac também obedeceu a voz de Deus. Porquanto Abraão, Gênesis 26, 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, isso Deus lembrando para Isaac, né? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só a recomendação que indiretamente Deus está dando para Isaac. Ele usou um exemplo de quem havia cumprido aquilo que Deus havia determinado. E eu olho para as nossas vidas. Alguém pode olhar para nós e falar, o Rodrigo é um exemplo? Alguém pode olhar para o Modelão, Modelão é meu exemplo? Não, para de falar besteira. As pessoas vão olhar para a gente. Vão olhar para a gente como exemplo. Nós observamos que Deus usou o exemplo de Abraão para falar para Isaac. E qual foi as observações que Deus falou para Isaac sobre Abraão? Que Abraão obedeceu a voz, a primeira coisa, guardou os mandamentos, as ordens de Deus, guardou os preceitos, aquilo que Deus havia estabelecido para que ele fosse feito, os meus estatutos, aquilo que Deus no decorrer do tempo foi ditando para Abraão, e ele foi ouvindo, e as minhas leis. Deus está falando para Isaac, Abraão fez, você tem que continuar fazendo. Você quer ser abençoado? Guarda a minha palavra. Você quer ser próspero? Guarda a minha palavra. Você quer ir para a terra que você for, para cumprir aquilo que eu estabeleci? Guarda a minha palavra. Foi essa a recomendação que Deus deu para Abraão. A gente vai entrar nessa agora. Isaac, o Darlan até comentou aqui. Isaac realmente foi fiel a Deus. E foi fiel a tudo que seu pai fez. Foi tão fiel ao que seu pai fez que o problema se repetiu. Abraão mentiu que Sara era sua esposa. O que Isaac fez na Filístia? Mentiu que Rebeca era sua esposa. Mas diferente do contexto, que a esposa de Abraão, ela foi tomada, se não me falha a memória. Ela foi tomada depois que Deus começou a pesar a mão sobre o Egito, eles descobriram que Sara era esposa de Abraão. E devolveram ela, e não tocaram nela. Isaac mentiu, mas os filisteus ficaram de olho na esposa de Isaac, Rebeca. Mas o rei que havia dado guarita para Isaac, que foi o rei Abimeleque, o rei de Gerar, que havia dado guarita para Isaac, ele começou a observar o comportamento. Fala, peraí, se eles são amigos, por que eles estão brincando desse jeito? Depois de uns dias, o rei começou a olhar e falou, Isaac está brincando com aquela mulher que ele falou que não era a esposa dele. Aí ele se tocou, falou, poxa, é a esposa dele. E Abimeleque foi lá e chamou a atenção de Isaac. Por que você mentiu? Por que você fez isso com a gente? Ou seja, o problema se repetiu. E tudo isso serve, gente, é para a gente entender que nenhum ser humano é perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Assim como Abraão foi imperfeito, foi fiel a Deus, mas foi imperfeito, Isaac também foi imperfeito. E nós também somos imperfeitos, precisamos melhorar todos os dias. Mudar a nossa vida, mudar o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de entender as coisas. Nós precisamos mudar o nosso modo. Porque a gente escuta alguma coisa, o que a nossa mente fala? Está falando de você. Pronto, a gente já desaba o mundo. Não, a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente precisa mudar. Porque senão a gente vai criando raiz de amargura. O que a Bíblia fala sobre a raiz de amargura? Não deixe que a raiz de amargura brote. Brotou é um problema. Enquanto está a raiz, o que a gente aprende? Tira o mal pela
Raiz, não deixa brotar. Quando começa a brotar, começa a apresentar o que? Os frutos. Aí quando começa a apresentar os frutos, são frutos bons? Ótimo. Se for raiz, boa. Mas se for raiz de amargura, vai ser o quê? Frutos ruins. Começou a brotar frutos ruins, aí pronto. Aí só também eu vi você comentou, eu sei muito disso aí, né? Os nossos pensamentos não é exatamente o que é real, são reais. Sim. Você vê alguém que não fala com outra pessoa, não tem o certo, já vem aqui, acho que faz entender errado, né? É muito Aí a gente olha, fala, a pessoa não falou comigo, ela tá brava comigo, tá nervosa comigo. Aí já cria um monte de pensamentos. Então se a gente focar primeiramente, você quer ver uma coisa que dissipa qualquer pensamento ruim? Comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar em Deus, nas promessas que Ele fez, nas bênçãos que Ele te deu, espirituais, em tudo que Ele fez com você. Tirou lá do buraco, tirou a pessoa do buraco, levou ela para cima, para a área, para o térreo, limpou ela, lavou com sangue, colocou assentado na mesa. Olha só para você ter ideia. Não é um privilégio enorme isso? A gente dissipa qualquer pensamento que vem na nossa mente quando a gente começa a lembrar de tudo quanto Deus fez com a gente. Pensamentos ruins vão tentar bater a porta? Vai tentar enganar a gente? Vai. O inimigo vai soprar no nosso ouvido? Vai. Mas quando a gente começa a lembrar de tudo quanto Deus fez, aí começa a ser diferente. Começa a mudar. Porque Deus faz promessa e cumpre promessa. Deus é um Deus de verdade e não de mentira. Deus é um Deus que vela pela sua palavra e não pelo nosso engano. Ele vela pela palavra dele. Então se ele falou pra gente, você será abençoado, sua descendência será abençoada, continue firme, continue obedecendo, continue vivendo. Por quê? Abimeleque descobriu, isso no verso 26:8, o que Isaac havia feito. E ele fala, e aconteceu que quando ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, a sua mulher. Então a brincadeira que eles estavam fazendo não era brincadeira de amigos. Não era brincadeira de amigos. Por isso que a gente tem que saber a diferença. Pessoas casadas, olha para você ter ideia, a lição que a gente aprende aqui. Abimeleque percebeu que eles eram marido e mulher pela brincadeira que eles estavam fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz para os outros, para não dar a entender que nós estamos fazendo brincadeiras que não é do agrado de Deus e no sentido de casais. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que vigiar em diversos sentidos. Porque enquanto a gente brinca, a gente acha que não é uma brincadeira saudável, a pessoa está levando para o lado da malícia. A pessoa está levando para o lado da malícia. Quer brincar? Tem que brincar entre casais. Você fala brincadeira mesmo, não é coisa íntima não, é brincadeira. Faz parte de uma intimidade, mas é uma brincadeira. Ontem mesmo eu estava brincando com a Carla, eu estava orando por ela, eu falei, Senhor, abençoa essa mulher aqui que parece uma ogra. Eu estava brincando, não estava brincando com você ontem? Tava. Eu estava orando por ela, segurei a mão dela. Isso, eu estava brincando. Eu fico enchendo o saco dela, eu brinco com ela, porque isso tem que fazer parte. Então Abimeleque observou esses detalhes. A gente tem que tomar muito cuidado. Brincadeiras, com tipos de brincadeiras que nós fazemos. Tem que tomar muito cuidado. Porque isso pode trazer uma percepção diferente e até mesmo um problema para a gente. Eu lembro o saudoso pastor Roberto, um grande homem inteligente, sábio. Ele falou uma certa feita para mim. Tem muita gente que pensa, ele falou pra gente, né? Tem muita gente que pensa que quando você está numa situação de tentação, você consegue sair dela. Tem muita gente que pensa. E ele falou, se você tiver uma oportunidade, estiver perto de alguém, o seu coração acelerar, sai de perto. Porque ali já envolve o quê? Emoção. Ele falou isso.
Se você estiver perto de uma mulher, falou para nós homens, se você estiver perto de uma mulher e de repente o seu coração começar a acelerar, no sentido de que alguma coisa mexeu, se afasta. Isso é o quê? Fugir da aparência do mal. Não é, isso é diferente de resistir ao inimigo. Porque o inimigo, às vezes, ele vem, você já sabe que é ele. Já arma assim, você já sabe que é ele. Mas tem coisas que não tem aparência de mal. Ou seja, não mostra ali realmente. Ou seja, vem como aparência. Como vem como aparência, qual a recomendação? Foge, corre. A gente vê exemplo de pessoas, inclusive contaram testemunhos uma certa feita aqui, não lembro quem foi. Que o irmão falou, agora eu estou convertido, agora eu vou evangelizar no prostíbulo. E subiu, primeiro andar, segundo andar, no terceiro andar ele caiu. Por quê? Ele tá insistindo em uma coisa que não é. Às vezes o cara já sofreu com tanto problemas de origem sexual, e de repente vai nesse meio para quê? É igual a pessoa que vai que já foi anos bebendo, fumando, sendo baladeiro, fala, agora eu vou evangelizar na balada. Vai, daqui a pouco você está dançando lá. Ué, a gente tem que fugir da aparência. O ambiente que nós temos que estar é um ambiente saudável, que chama e que invoca a presença de Deus. Se nós somos altar de Deus, nós temos que estar preparados para receber a presença de Deus. E não é qualquer ambiente, não é qualquer lugar. É o lugar onde nós preparamos para que a presença de Deus se manifeste. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, as pessoas adoravam aonde? Em qualquer lugar? Não, no lugar separado para adoração. E era o santuário, o tabernáculo, lá onde tinha o santo dos santos, a arca da aliança. Hoje não tem mais. Mas o que é o altar de Deus? A nossa vida. Você vai levar seu altar para qualquer lugar? Você acha que o altar de Deus antigamente era montado em qualquer lugar? Não. Não era montado em qualquer lugar. Apesar que tinha aquela tenda, né, que eles chamam que era móvel, mas eles escolhiam um lugar específico. Não era qualquer ambiente. A gente tem uma observação aqui na história, que Isaac levantou altares, mas em momento algum na história aqui, eu vi Isaac levantando um altar na cidade dos filisteus. Eu não vi aqui, eu li inclusive, eu não vi ele levantando altar. Mas quando, ele estava numa cidade aqui, bem no finalzinho, tem até o texto que eu li aqui sobre isso. Acho que quando ele recebeu a promessa, deixa eu ver, quando ele voltou de Gerar, se não me engano. Depois eu vou encontrar. E ele levantou o altar, para quê? Representa a adoração a Deus. Ele estava numa cidade estranha, ele não ia... pensa comigo, Isaac estava numa cidade estranha, uma cidade em que não era a cidade que ele costumava estar com seu povo para poder adorar a Deus, e de repente ele vai levantar um altar ali. O que ia acontecer? Ia dar uma briga terrível. Se Isaac cavando o poço já deu briga, imagina ele levantasse um altar ali. Mas o coração dele estava voltado para Deus. Obrigado. Tá. O coração dele estava voltado para Deus. Então vamos lá, continuar, para a gente poder ganhar tempo. Segundo subtópico. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Alguém tem algum comentário? Fale agora, o cálice até o próximo tópico. Vamos lá. A inveja contra Isaac. Segundo tópico, primeiro subtópico, a inveja dos filisteus. Primeira coisa, Isaac tinha suas riquezas. Isaac era próspero. Por quê? Aonde Isaac estava, a bênção de Deus estava com ele. Ele estava na cidade da Filístia, a bênção de Deus estava com ele. E o que Deus falou? Isso está lá no texto que a gente, no comecinho, né? Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela terra, qual terra? A terra dos filisteus. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. A gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Não é pela força do nosso braço. Mas uma pergunta aí, né? Se Deus era com ele, para que o céu dá onde estava?
Porque tinha fome, Deus ordenou que ele saísse, né? Mas se Deus era com ele, ele matar a fome dele mesmo. Não, mas aí, ó, existe a questão. Pra gente entender que a bênção não está no lugar. A bênção está onde a pessoa está. Mas aí ele saiu. Aham. E Deus continua abençoando. Se ele fica lá, ele ia ser abençoado do mesmo jeito, não? Hã? Se a bênção é com ele, pra que ele saiu? Não, mas aí Se Deus... a bênção é com ele. Ó, Deus não queria abençoar naquele lugar, né? Fernando, É. que o propósito de Deus era que ele saísse. Ah. Quando ele a gente... passasse, A gente... ele ia dizer, é como se ele fosse um pregador ambulante. Por onde ele passava, A vida dele servisse as como... pessoas estavam sobre ele. Deus é com aquele homem. Então, o propósito de Deus é que ele não ficasse num lugar, só que ele saísse. Evangelizar. Para as pessoas verem, para as outras nações verem, porque se ele fica ali e abençoado naquele lugar, como é que as outras nações iam ver? Então, onde ele passava ali, a bênção de Deus estava com ele. Era um propósito, realmente o pastor confirma que era um propósito de Deus que as pessoas vissem que Deus verdadeiro estava com Isaac, assim como foi com Abraão. Você tem ideia? Eu estava lendo um texto. Eu tava lendo um texto que é a promessa para Abraão. E Deus fala para Abraão, né? Olhe pro norte, olhe pro sul, olhe pro ocidente e pro oriente. O que Deus está dizendo para ele? Olhe pro norte, pro sul, pro leste e pro oeste. Você vê essa terra? Eu te darei por possessão. Tudo, Deus estava dando tudo para ele. Deus estava dando tudo na mão de Abraão. Quando fala para ele, olha para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente. Ou seja, norte, sul, leste e oeste. Deus estava dando tudo para ele. As bênçãos de Deus. Não é o lugar ali, ó. Deus estava dando tudo para Abraão. Porque onde Abraão fosse, a bênção de Deus estaria com ele. E a bênção de Deus nos acompanha. E mesmo com invejas, com tudo que as pessoas tiveram ali, Isaac permaneceu firme. Isaac tinha possessões, tinha ovelhas, tinha vacas, tinha muita gente em seu serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Quando aparece uma pessoa estranha, Isaac era uma pessoa estranha na cidade da Filístia, aparece lá e começa a enriquecer, o que as pessoas vão dizer? Eu estou há tanto tempo aqui, isso não aconteceu comigo. Por que está acontecendo com ele? Qual é a primeira impressão? Se fosse no dia de hoje, eu ia falar que era político, Isaac. Mas é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. E ele cavava poços. Abraão também cavou poços. Isaac cavou poços. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de seu pai, ou seja, que Abraão tinha cavado, os filisteus entulharam e encheram de terra. Mas os filisteus não entenderam que a bênção não estava no poço, estava sobre a vida de Isaac. Se ele cavasse um poço na terra mais seca, a bênção de Deus seria com ele e Deus ia fazer jorrar água. Então eles entulharam os poços e invejaram a vida de Isaac. Isso serve para a gente como lição. A inveja acontece com qualquer pessoa, inclusive com nós. Uma vez eu tive a oportunidade de falar sobre isso. Eu já tive inveja. Não tenho vergonha nenhuma, nunca tive vergonha de falar sobre isso. Já tive inveja. Até eu começar a entender que o meu irmão é superior a mim, como Paulo fala. Cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Quando você considera o seu irmão superior, aí você para com essa... Eu falo comigo, eu paro com essa bestagem de querer achar que o irmão está sendo melhor que eu, não. Eu tenho que considerar melhor mesmo. Eu tenho que... A pessoa fala, Rodrigo, diga que eu quero ser igual a você. Não, eu quero que você seja melhor que eu. Porque eu tiro isso da minha mente. É você profetizar para si mesmo, tirar da sua mente que você é mais importante do que qualquer outra pessoa. Quando você acha que você é mais importante e alguém sobe mais do que você começa a ter inveja. Isso é um sentimento natural, mas não pode dominar o coração de quem serve. É um sentimento, mas não domina não deixa dominar o nosso coração.
Porque eu até comentei um provérbio, né? E falei, a inveja é a podridão dos nossos ossos. Está lá em Provérbios capítulo 14, verso 30. O que o provérbio fala? O sentimento sadio é vida para o corpo. Ou seja, sentimento sadio traz vida para o corpo. Mas a inveja faz o quê? Apodrece os ossos. O que representa os ossos na nossa vida? Você já viu alguém ficar em pé sem osso? É a nossa estrutura. É a nossa estrutura. Ali ficar sem carne. Eu já vi sem músculos, mas sem osso não dá. Fica um monte de carne amontoada. E não vai funcionar órgão nenhum. Vai ficar tudo amassado um em cima do outro. Então é a nossa estrutura. O que a inveja faz? Vai querer destruir a nossa estrutura. Então não deixe jamais que esse sentimento tome conta do seu coração, para que a sua estrutura seja abalada. Permaneça firme e repreenda todo esse mal. E siga firme e considere o seu irmão superior a si. O irmão chegou e falou, irmão, que você seja grande, que você seja maior. Que você seja uma pessoa abençoada por Deus. Que você prospere por onde você for. Nós somos todos iguais, né? Aham. Nós somos todos iguais. Sim, a irmã Dora falou uma coisa interessante. Observe o texto, ele fala para você considerar o seu irmão superior. Não que realmente ele vai ser, mas quando você considera, você tira o sentimento do seu coração. É só o tamanho, né? Sou menor que tu. Somos todos iguais. Aí para considerar a irmã Bitânia superior, vai ter que subir em 2 cadeiras. Brincadeiras à parte, vamos voltar. Eu comecei a brincadeira. Ou seja, o que a inveja gera em nós? Todo sentimento perverso. Ó, pra você ter ideia, o risco. Um sentimento... Ó, em Tiago capítulo 3, verso 16, diz, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Porque inveja em si só, ela já começa a gerar disputas. E gera o quê? O espírito contencioso. Gosta o quê? De contenda. Essa pessoa, eu não cresci, essa pessoa não vai crescer também. Eu estava até brincando com o Luiz esses dias, né? Mandando mensagem para ele. Falei, Luiz, já está preparado para sair para os Gideões? Eu brincando com ele. Aí ele, rapaz, isso aí vai ser difícil. Eu falei, não, meu filho, é possível. Eu falei, quer ver? Aí eu fiz uma montagem dele lá no Gideões pregando. Porque a gente tem que pensar, que nem, ó, eu sou pregador, mas eu não posso querer que o meu irmão não seja superior a mim. Eu sou pregador, não me considero assim um pregador, mas eu sou um ensinador da palavra. Eu não posso jamais querer que o meu irmão não seja superior a mim. E mesmo assim, ele não se torna superior. Sabe por quê? Porque a gente acha que a pessoa é superior. Mas olha só o que Jesus falou. Aquele que quer ser grande, seja o menor. Você acha que você estando lá em cima pregando, você está sendo grande? Não, você está sendo menor. Você está servindo tanta gente, você não faz ideia, você está sendo servo. Aquele que quer governar, que sirva. Olha só para você ter ideia. Jesus é incrível, né? As falas que Jesus fala, não tinha ninguém que conseguisse contrariar o que Jesus falava. E tão incrível que ele era. Então, quanto maior você se acha, maior é a sua responsabilidade. Então, entenda uma coisa. Se você quer ser grande, você vai carregar um fardo pesado. E nós sabemos que aquele que mais é dado, mais será cobrado. Eu não lembro se é um texto, acho que é um texto bíblico, né, pastor? É que eu lembro os textos, mas eu não... Eu vou falar Aham. Quando eu estou no meio de pessoas, eu comecei a pregar lá no chácara. E como eu disse, eu continuo hoje com o pessoal do chácara aqui, né? E assim, quanto mais eu vejo que pessoas são pastor, Pedro, aí eu vim para cá que você, meu Luiz, são pessoas que, as irmãs que têm assim, mais experiência, é que mais que eu quero estar junto para mim poder aprender. Isso é bom. Você falou isso aí. Eu sou exemplo. Eu falo do Nicolas. Em casa eu falo Nicolas. Meu irmão Rodrigo. Vejo o irmão no. Misericórdia. Eu pego o exemplo de pessoas que assim,
gosto de ser corrigida quando eu errar. Porque a gente não consegue, né? E eu aprendi muito bem a minha Maria, na hora certa, ela corrige. Esse dia bem aconteceu com eu fui meu filho, eu lembro da minha Maria comentou isso. Teve um sábado, no dia das mães, né? O ela falou, né? Da gente tentar deixar o fardo leve, não precisa sentir isso. Às vezes a gente faz com que esse fardo fique pesado. E aconteceu tanta coisa no sábado, e eu dei um culto maravilhoso, né? Que Deus da nossa professora. Eu cheguei em casa, o portão caiu em cima da minha cabeça, só que não saiu da minha cabeça. Ah, meu Deus. O carro parou, e eu fiquei assim, eu não sabia o que fazia. E meu marido gritou lá, e eu fiquei assim. Eu falei, nossa, eu tô aqui, não posso me mexer. Eu barra ligar, eu esqueci de ligar o galo, não sabia o que fazer. Uma coisa assim que quem mexe com essas coisas assim, que é difícil acontecer. Eu acendeu o portão, ele subiu, no final, quando ele desceu de volta, o meu caminho veio. Já tinha, sabe? Ai, eu pensei lá, foi bem pesado. Aí eu fiquei bem quietinha, eu lembrei do que a Maria falou assim, mãe, eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui protegida, não sei. Aí pra mim tava muito engraçado. Vai trazendo a paz do coração, né? Eu de baixo, mas eu tô aqui, perfeito, tô leve. Lembrei essa palavra, Sim. eu tô aqui na minha mente. E a palavra de Deus... Eu não posso, tipo, não ficar junto de pessoas que eu sei que é sério. E Deus pode ver que você, meu Deus, eu faço, meu Deus. Na hora de mas quando tem um acontecimento, a gente lembra, a gente tá ligado. Verdade. É muito legal. Uma coisa importante que a Amadora falou, a gente tem que seguir exemplo de pessoas boas. Mas sempre guarde no coração. As pessoas são boas, sim, mas são seres humanos. Sempre guarde isso no coração. Por quê? Para você não se frustrar. Porque a pessoa pode errar. Ela pode falhar como ser humano. Ela pode errar, pode errar como ser humano. Então, mas siga o exemplo. Enquanto a pessoa está seguindo o exemplo bíblico, está sendo uma pessoa abençoada, continua aprendendo com ela. Continue aprendendo, continue ouvindo, porque é muito importante. Você está em um ambiente onde você cria cada vez mais fé no seu coração. Que nem o ambiente da escola dominical. A gente está aqui para aprender, para conversar. Eu gosto de interagir, eu gosto de fazer essas brincadeiras saudáveis, tá? De vez em quando. Eu gosto de comentar sobre esses assuntos, que é interessante. Isso edifica a gente. A gente cresce junto. Você acha que eu não estou aprendendo aqui, não? Você acha que eu não estou aprendendo? Sabe o que tem? Pode falar, meu amor. Quando eu consegui frequentar a escola bíblica, o Nicolas estava de 5 anos, não sei, quase 6 anos. E até hoje ele sente saudade dessa participação. E hoje mesmo ele falou, mãe, se tiver só eu lá na hora de eu ficar na aula de vocês, ele gosta. É que é uma... Mas ele entende que ele lá, ele ficava porque não tinha professor, e agora tem, né? Eu estava observando uma coisa. A lição dos jovens é um tema mais pesado do que a nossa. É um tema mais pesado que a nossa. A lição dos jovens é falando sobre ideologia de gênero, sobre política, política, essas coisas, falando sobre isso. É um tema bem pesado. Vamos lá, gente, pra gente continuar aqui, pra gente não ganhar tempo. Ou seja, se a gente deixa qualquer sentimento ruim, inclusive da inveja, dominar o nosso coração, o que acontece? A gente apodrece os nossos ossos. E o que E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 21, diz que os invejosos não herdarão o reino dos céus. Não é só um sentimento, isso é um afastamento de Deus. Ou seja, qualquer sentimento que te afaste de Deus, foge dele. Porque se te afastou de Deus, você perde a sua herança, que é a salvação. Então não deixe jamais isso. Vamos lá para o segundo subtópico. Do segundo tópico, abençoado por Deus. Isaac foi abençoado por Deus. Ou seja, aquilo que eu falei, as bênçãos nos acompanham. Deuteronômio no capítulo 28, verso 1. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Olha só, olha a vida de Isaac que vai entendendo.
Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, a criação das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito serás o teu cesto, bendito serás a tua amassadeira, bendito serás ao entrarem e bendito serás ao saíres. Isso é uma bênçãos. Muitas pessoas vão dizer, mas são bênçãos no Antigo Testamento. Não é, essas bênçãos são bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, elas são contemporâneas. Isso vai continuar se a gente estiver atentamente à voz do nosso Senhor, tendo cuidado de guardar tudo que Ele fala para nós, tendo cuidado de obedecer à voz de Deus. Ou seja, as bênçãos de Deus nos acompanharão. Onde nós estivermos, as bênçãos de Deus estarão conosco. Os filisteus não entendiam isso. Ou seja, eles começaram a cavar, tampar os poços que Isaac estava cavando ali. Ou que seu pai já tinha cavado. Começaram a tampar os poços. Mas não adiantou nada. Isaac parou de fazer. Isaac continuou cavando o poço. Porque ele sabia que ainda que as pessoas tentam impedir algo de Deus na sua vida, o seu sustento, o seu mantimento, porque a água naquela época é o quê? Era valiosíssimo. Era valiosíssima a água. Ainda que as pessoas tentam impedir, continue fazendo. Não deixe que ninguém pare a obra de Deus na sua vida. Não deixe que ninguém pare a promessa que Deus fez na sua vida. Eu sempre digo, a única pessoa que pode impedir a obra de Deus na sua vida é você mesmo. É você falar, Deus, eu não quero nada do que você prometeu. Eu não quero que você faça nada na minha vida. Eu estou saindo daqui, estou sumindo. Não quero que você faça nada na minha vida. É a única pessoa que pode impedir. Mas Deus vai continuar com as bênçãos e as portas abertas para poder te abençoar. Só ouvir a voz de Deus e guardar no coração. Gênesis capítulo 26, 18. E tomou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que seu pai havia chamado. Aqui está em Gênesis 26, 18 em diante. Vamos lá, o 19. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ou seja, o poço da contenda. Isso impediu Isaac de ser abençoado? Não. Isso impediu Isaac de ser próspero? Não. Isso impediu Isaac de achar água de novo? Não. Não impediu. Ainda que o inimigo tente impedir a nossa caminhada, a nossa fé, ele não tem poder para isso, porque maior é que nós temos na nossa vida do que o que está lá no mundo. Se o mundo jaz no maligno, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Nós estávamos mortos junto com o mundo. Nós ressuscitamos com Cristo. E não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Tem um texto que eu até esqueci de citar aqui também, que fala sobre... acho que está lá na frente, Coríntios, né? Ou seja, depois dessa discussão, Isaac age com diplomacia. Isaac fugiu de briga. Gente, entenda a coisa. Isaac fugiu de briga. Tem crente que fala, eu sou crente, mas o meu braço não. Isaac fugiu de briga. Já falei muito isso, hein? Isaac fugiu. Você vê como não é uma coisa natural do ser humano. Fala, eu sou crente, mas meu braço não é. Isaac fugiu. Se nós somos crentes, o que é crente? O que serve a Deus? Tudo, corpo, alma e espírito. Esse negócio de o meu braço eu sou crente, meu braço não, você está se tornando o quê? Morno. O que é o morno? Quando você chegar lá morno, Deus vai vomitar. No sentido humano de falar que a Bíblia apresenta isso, né? Quando você chegar lá, você não vai nem ser recebido. Ele vai tentar trazer você e não vai conseguir. Porque você vai ser morno. É meio a meio. Não tem como ser meio a meio. Ou você é ou não é. Então, Isaac fugiu de brigas. Do 26, capítulo 26, verso 19. E cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale, e acharam ali o poço de água viva. E os pastores de Gerar começaram a discutir com eles, né?
dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, o poço da contenda. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o nome de Sitna. Alguém na revista tem um significado aí, né? Sitna. Deixa eu achar aqui. Isso, inimizade, ou seja, primeiro, contenda, inimizade. Colocaram Sitna, inimizade, por conta da inimizade entre os filisteus ali. E partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram, ou seja, não brigaram com ele, não discutiram com ele os filisteus. Por isso chamou o nome daquele poço Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. E qual o nome desse poço? Reobote é alargamento. Não é alagamento, tá? É alargamento, ou seja, Deus estava alargando os passos, o caminho de Isaac. Mas para isso ele teve que passar por contendas, teve que passar por invejas, teve que passar por intrigas, inimizades, para Deus poder alargar os caminhos dele. E não vai ser fácil, a gente vai passar por momentos difíceis na vida. Quem é que nunca passou por um momento assim, de repente, falar: hoje eu vou ser cristão, daqui a pouco o seu amigo virar as costas para você, ou sua amiga falar: não quero saber mais de você. Muitas pessoas contam isso. De repente se converteram, daqui a pouco os amigos viraram as costas, pai e mãe que não era convertido virou as costas. É assim. A nossa vida vai ser uma vida, não digo solitária, né? Mas é uma vida só você e Cristo. É estranho, realmente, quando a gente começa a servir a Deus, de fato parece que todo mundo vira as costas mesmo. Sobre todo mundo, parece que Deus passa uma vassoura, depois começa aos pouquinhos vir novas pessoas. O mais interessante disso para nós, como cristão, não é porque a pessoa rejeitou a gente, nós iremos rejeitá-la também. Não é porque a pessoa se tornou inimigo nosso que nós nos tornaremos inimigos dela. O que nós aprendemos? Que nós temos que seguir a paz com todos e a nossa santificação. Seguir a paz com todos. Se possível, tende paz com todos. Isso fala também em Romanos capítulo 12, verso 18. Se possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos. Nós temos que ter. Isaac não foi para a briga. Isaac não pegou os seus servos ali e falou: vamos montar um exército, vamos para a briga, vamos lá enfrentar esse povo, destruir todo mundo. Não, Isaac não fez isso. Ele cavou um poço, abriu o poço, tamparam. Abriu outro poço, usurparam do poço. Aí ele falou: vou continuar abrindo. Nem tudo na nossa vida vai ser fácil. Vai ter coisas, situações que vai tentar parar a nossa fé. Mas a gente continua firme, porque Deus vai alargar os nossos caminhos. Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 38, também diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na outra face, oferece-lhe a outra. É difícil, não é? É fácil falar, né? É fácil falar, o difícil é na hora. É uma situação muito difícil, não é? É o que Jesus nos ensina. Se alguém bater na sua face, oferece-lhe a outra. E ao quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica e dê para ele. E larga-lhe também a capa. Se ele quer a túnica, dá para ele a capa. O que Jesus está ensinando para a gente? Não é para você apanhar. É para você não entrar em brigas que não lhe pertencem. Porque não é na força do braço. Não é na força do braço. Não é na briga que você vai conseguir. A única coisa que a gente tem que brigar, que eu falo que a gente tem que brigar todos os dias, porque a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força. Aí sim. Aí você tem que brigar pela sua salvação. Para não perdê-la. Aí você tem que brigar. Isso sim. Mas enquanto isso nós temos que... Qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pedir e não desvie daquele que quiser tomar emprestado. Isso é o quê? Para evitar briga. E nós temos que continuar para evitar discussão e ser cada dia mais abençoado por Deus. Deus aparece a Isaac. Ou seja, a promessa para Isaac.
Terceiro tópico, primeiro subtópico do terceiro. Deus era com Isaac também, Gênesis 26, 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar. Isaac edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, bênçãos hereditárias. O que é hereditário? Alguém sabe dizer o que é hereditário? Passa de gerações. Aqui o sentido da palavra hereditário, no sentido comum, fala sobre questões genéticas. Mas a gente entende hereditário sobre questões espirituais. Isso passa de... Deus falou que foi com Abraão e seria também com Isaac. Deus continua as bênçãos, ou seja, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia de até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, o que nós fazemos hoje não é só para nós, é para as nossas gerações futuras. Nós estamos deixando um legado, um exemplo, para quê? Para os nossos filhos, para as nossas filhas, porque eles vão lembrar e fazer continuação daquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós vivemos. Se nós vivemos a palavra, os seus filhos vão olhar você como exemplo e vão viver. Se nós falamos o amor de Cristo, dando exemplo, as pessoas vão ver isso, seus filhos vão ver isso e vão continuar. Ou seja, isso são bênçãos hereditárias. Então continue firme, porque alguém está olhando para você. Você acha que não? Seu filho está seguindo o seu exemplo. Um parente seu que está em dúvida sobre a fé, está seguindo, está olhando para você. Realmente, observam mesmo. Um vizinho seu está olhando para você, está olhando para o exemplo que você está dando. Então continue firme e seja sempre o exemplo e carregue essa herança no coração. Alguém vai seguir aquilo que eu vivo, que é a presença de Deus, que nós vivemos, que é a palavra de Deus. Depois de tudo isso, Abimeleque fez um acordo, isso no subtópico 2, o terceiro tópico. Abimeleque faz um pacto com Isaac. E qual foi o pacto? Abimeleque veio a ele veio de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaac: Por que viestes a mim? Pois por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repelistes de vós? Ou seja, aqui lembrou ele, falou: vocês me expulsaram de lá, vocês me reprimiram de lá. Por quê? Abimeleque era o rei. Você não impediu que isso acontecesse. Por que vocês vêm a mim agora? Mas na verdade eles vieram, não foi para briga. Eles viram o quanto Isaac era abençoado. O que eles quiseram fazer? A aliança de negócios. Porque as pessoas vão olhar para a nossa vida, vão querer fazer, eu vou me aproximar daquele ali, porque aquele ali é abençoado. Mas não adianta, a bênção está sobre as nossas vidas. A bênção de Deus nos acompanha. Aí ele continua. E eles disseram, ou seja, um rei, o amigo do rei e um capitão do exército, disseram a Isaac: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Aquilo que eu falei sobre o exemplo. Agora vimos que o Senhor é contigo, na verdade. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança. Olha só por que eles vieram? Para fazer uma aliança com Isaac, porque viram que a bênção de Deus estava sobre a vida. Isaac era próspero, Isaac enriqueceu na cidade que não era dele. Isaac saiu de lá rico, entrou de lá mais ou menos com a herança do seu pai, mas saiu de lá rico. Falou: não, a gente precisa chegar perto dele, fazer uma aliança com ele. Isaac ficou tão rico que os filisteus se invejaram. Sim. Então eles fizeram uma aliança, fizeram um banquete, né? Olha só, eles fizeram uma aliança para quê? Para que não nos faça mal, como nós não temos te tocado. Ou seja, eles ficaram com medo. Eles não tocaram Isaac, realmente, eles expulsaram Isaac de lá.
O rei veio, falou, assim como nós não fizemos mal para você, não faça mal também a nós. Não faça mal a nós. E como te fizemos somente bem, na verdade eles estavam mentindo, né? Que eles não fizeram bem para Isaac. Eles expulsaram Isaac, entulharam os poços, eles estavam mentindo. Fizemos somente bem e te deixamos em paz, agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram de madrugada, e juraram um ao outro. E depois se despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. Ou seja, a aliança é que Isaac não se vingasse. Mas eles sabiam, nós sabemos que Isaac não ia se vingar deles. Isaac estava tranquilo. E quando nós temos a paz de Cristo, nós não queremos guerras com ninguém. A paz de Cristo reina em nosso coração. A gente não vai querer guerra com ninguém. E para a gente finalizar aqui o último subtópico e a conclusão, o poço de Bérseba. Gênesis capítulo 26, verso 32. Cachorro aqui no fundo musical tá... Esse cachorrinho aqui tá demais, viu? Vai aparecer tudo na gravação. Gênesis 26, 32. E aconteceu que naquele mesmo dia... Qual foi o dia? Naquele mesmo dia. Que dia foi esse? O dia em que eles se acordaram de madrugada e fizeram aquela aliança. Isso aconteceu no mesmo dia. O que Isaac fez? Isaac se preocupou só com a aliança, falando, não, vou fazer a aliança, agora eu estou de boa, agora eu vou dormir aqui na minha rede. Não, ele continuou a cavar poços, continuou a trabalhar. Então a gente não pode se folgar quando vem aquele acordo bom, agora ninguém vai provocar mais. O que Isaac fez? Já que ninguém vai me cutucar mais, agora eu vou levantar de madrugada, naquele mesmo dia eu vou cavar poço, eu vou abrir poço. E foi o que ele fez. E esse poço se chamava Bérseba. O que é Bérseba? É o poço do juramento, onde eles fizeram a aliança. E para a gente concluir, Isaac foi abençoado na mesma forma que Abraão, e mais ainda, que a bênção de Deus é sem medida. Mesmo sendo invejado, as promessas estão ligadas a ele e não à terra. Ou seja, mesmo a gente sendo invejado, a promessa está sobre nós e não sobre as nossas coisas. A promessa está sobre as nossas vidas. Tentaram entulhar os poços, mas ele tinha promessas. Entulharam os poços, abriram outros. E no final ele abriu um poço do juramento. E se permanecemos na promessa de Deus, sendo fiéis e obedientes, as bênçãos de Deus nos acompanharão. E quais são essas bênçãos? Aquilo que eu li em Deuteronômio. Essas e entre outras bênçãos que Deus tem preparado para a gente. Que Deus abençoe em nome de Jesus.